Glória a Jesus. Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não te tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Sentar-se. Que o Senhor possa nos abençoar com algumas coisas. Vocês vão ver escrito aí, Cântico dos Degraus. Em alguma outra tradução, né, uma outra Bíblia que eu estava usando, né, no dia do batismo lá do meu neto, eu presenteei ela para o meu neto Mateus. Lá diz Cântico de Ramagem, ou Romagem, ou seja, uma romaria. Muitos falam também Cântico de subida, da subida. Então, e muitos atribuem que esses cânticos eram um cântico preparatório durante a subida dos degraus, onde tinha lá onde tinha um relógio enorme lá, então tem umas escadarias antes que chegassem no templo, que era conhecido como o relógio de Acás, aquele que retrocedeu lá, né, e deu a garantia ao rei Ezequias de mais 15 anos de vida. Então, em lembrança, em homenagem a isso daí, alguns atribuem esses cânticos dos degraus a isso daí, em forma de louvor e agradecimento a Deus pelas bênçãos passadas, né? Mas alguns estudiosos, né, esses, segundo a teologia atual, eles são considerados de maneira mais correta, que é o da ramagem, quando havia a peregrinação para adoração nos tempos de festa. E os tempos de festa de Israel eram 5 festas, né, durante o ano, que era a obrigatoriedade do judeu estar lá em Jerusalém. Festa dos Tabernáculos, Páscoa, né, Pentecostes, né, e assim por diante. Pentecostes, a gente fala Pentecostes, mas na verdade ela tinha outro nome, era a festa das primícias, né? E quando o povo comparecia perante Israel para levar as primícias das suas colheitas, né, os primeiros feixes, né, festa dos primeiros feixes, que foi onde deu a descida do Espírito Santo e a igreja começou a colher os seus primeiros feixes. Aleluia, glória a Deus. O primeiro feixe, 3.000 almas, não assim, né, no primeiro discurso de Pedro. Mas o medo durante a peregrinação, e isso aqui nos leva assim para o lado da peregrinação. Elevo meus olhos aos montes, eu fico olhando para um lado, para o outro, né? Nós sabemos, eu trabalhei uma semana inteirinha com a família judia, e eles ficaram admirados, né, as meninas principalmente, com as florestas, né, descendo para o Rio de Janeiro. Eu parei a van 3 vezes para elas filmarem as quaresmeiras, né, que coisa mais linda. Depois subindo para Minas, subindo pela Serra de Petrópolis. Se vocês não conhecem, a Serra de Petrópolis era uma coisa fantástica. A gente passa por dentro da Mata Atlântica, e aquilo na época
da floração, é tudo florido, tudo colorido, sabe? É uma coisa, né, maravilhosa. E as meninas diziam que na terra delas ela é só areia e pedra e montanha, né, tudo cinzento. Então, sabendo disso, dá para a gente analisar e voltar no tempo passado e ver que durante a peregrinação dá para a gente analisar mais ou menos, porque Israel teve um período que ficou a dispersão para a Babilônia, para outros lugares, quer dizer, reteve muito do povo de Israel espalhado fora de Jerusalém. Então eles tinham aquela obrigação de ir do lugar de onde eles estavam até lá, até em Jerusalém. E nesse período eles tinham que passar por vales, montanhas, tinham que passar por né, alguns lugares havia muitos salteadores, havia feras, né? Enfim, o perigo era iminente, sempre, durante toda a viagem, principalmente à noite. E então eles cantavam, faziam barulho, né? E eles iam cantando, e nesse período da peregrinação, com os cânticos, eles já iam preparando o espírito para a chegada do momento em Jerusalém, que era a alegria deles, né? Tanto que um salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou seja, vamos estar lá, vamos nos encontrar lá. Quer dizer, a alegria do povo judeu, então, na época, era essa peregrinação, ou seja, era um momento de júbilo, né, do povo, por poder comparecer, se encontrar, se reunir e juntos então eles adorarem ao Senhor, que sempre ajudou Israel, sempre protegeu Israel. E o salmista aqui então diz assim: eu olho para os montes e o meu socorro vem de onde? Em quem eu posso confiar? Eu estou aqui entre vales e montanhas e tal, né, e assim por diante, né? O salmista Davi, no Salmo 23, versículo 4, ele fala lá no vale da sombra da morte. Eu estive vendo um documentário agora recentemente, mostrando o lugar por onde Davi deveria passar, talvez para cortar caminho, não sei, né? É um vale, uma coisa, um abismo, né? De um lado e do outro, um vale estreito, fechado, né? Por onde ele passava, e era um vale escuro mesmo, durante o dia era escuro, cheio de curva, né? Os irmãos já viram aqueles documentários que mostram as estradas perigosas? Já viram? Né? Assiste aqui para vocês verem. Tem estrada por aí, né, principalmente no Oriente Médio, lá da Índia, Paquistão, aqueles lados lá, que é um lugar muito montanhoso. Tem estrada lá que, sinceramente, nem a pé eu tenho coragem de passar. Os caras passam de caminhão, uma coisa absurda, nem com carga alta, sabe? Eu vi outro dia, estava mostrando Cacina, a carreta na estrada e o cavalo totalmente fora, no abismo, estava pendurado por aquele pino que prende o cavalo mecânico da carreta. Era só soltar aquilo ali, o cara estava morto, ele ia cair lá embaixo. Uma carreta é tudo, uma coisa absurda. Davi andava por esses lugares. E a confiança de Davi é uma inspiração tremenda para os nossos dias, porque ele diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu me guiarás, o Senhor vai me consolar, o Senhor vai me... Então, quando eu já vi muitas vezes a pessoa comparar essa declaração do rei Davi com a hora da morte, a hora, sabe,
passar passar pela hora da provação maior, né? Não é bem isso. Davi, quando escreve esse salmo, ele simplesmente se recorda dos feitos de Deus na vida dele, das provisões de Deus na vida dele, né? Ele faz alusão da força, da dedicação que Deus concedia a ele, para ele vencer, apacentar o rebanho, ainda que ele fosse pequenininho, ele fosse ainda um menino praticamente, né? Um jovem adolescente, né? Mas ele não tinha medo porque ele confiava no seu Senhor. Nesse Salmo 121, o salmista ele declara que Deus é o supremo guarda de Israel. Supremo quer dizer que não há outro. Ele é o único, supremo, ele é o único. De um povo assim que confia nele. Nós acabamos de cantar alguns hinos aí que faz alusão a isso daí. Familiares, amigos, riquezas, tudo isso nós buscamos, nós queremos família, nós queremos ter amigos. Quem que não quer ter amigo? Claro, o amigo faz falta, né? Faz falta. Eu já vi pessoa, vizinha nossa aqui, que morava aqui, ela deu pega no marido dela porque fez vasectomia. Ela queria mais filhos, ela queria uma família grande. Por quê? Porque ela era filha única. Ela nunca tive um irmão, não sei o que é ter um irmão. Então, né, como é que ela chamava? Gisele, né? E a gente via, às vezes, conversava. Então, todo mundo quer ter isso daí, mas eles não podem ser a garantia da nossa proteção. A família muitas vezes falha. Amigos, eu já disse aqui na igreja que eu tinha 3.000 amigos e na hora que eu precisei ficou só 3. Ficou só 3 e que não podiam fazer nada por mim. Não podia, sabe por quê? Porque eles não podiam, não tinha como. Riqueza. Quantas pessoas ricas se sentem desamparadas? Talvez você tenha conhecido algum. Eu trabalhei para um muito rico. Na época do plano cruzado, só no Banco Itaú ele tinha 30 bilhões de cruzeiro, virou 30 milhões de cruzado. Ele vivia numa insegurança tremenda, era um homem riquíssimo, muito rico. Além desse dinheiro todo aí, ele tinha 3 fazendas, tinha mais de 300 mil pés de laranja, ou seja, era uma renda fantástica, mas ele era uma pessoa insegura, sabe? Sempre meio abatido. Ele conversava bastante comigo e ele, segundo ele gostava de conversar comigo. Ele falava: Orlando, você não tem informação nenhuma, mas eu gosto de conversar com você. Você tem palavras muito boas, confortantes. Então, sabe, a riqueza não pode ser a nossa segurança, não pode ser a nossa proteção. Em Mateus 10, põe lá para mim, irmão, Mateus 10, 30, 31, a nossa confiança. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça
estão contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Sabe? A dedicação de Deus, aqui revelada pelo próprio Jesus Cristo, a dedicação de Deus para com o crente fiel principalmente, é uma coisa fantástica. O que ele declara aqui? Ele declara aqui o seguinte, que quem é que sabe quantos fios de cabelo tem? Né? Tem até uma brincadeira de uma pessoa, eu li uma vez uma brincadeira de uma pessoa, uma piada, e ele fala assim, quantas penas tem um pato? O cara fala, tem 1 milhão, não sei quantas. Não. Ah, como é que você sabe? Eu falo, se você duvida, confere. Né? Então, vai contar então, né? Não é bem assim. Deus tem o conhecimento de cada um dos nossos fios de cabelo. Não se preocupe com o que tem dentro do seu corpo, com o que tem fora do seu corpo. Não se preocupe com a sua aparência. Não se preocupe com o que está ao seu redor. Né? Amém? E a nossa confiança ela deve estar somente em Deus. Olha para mim, irmãos, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, veja bem, não é... Às vezes, lembra que eu comecei dizendo aqui que Deus não tenta fazer, Ele faz. Isso daí está ligado ao tempo oportuno. Nós não precisamos nos preocupar. Tanto que o Senhor Jesus diz nos Evangelhos, Ele diz o seguinte, nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. Nós não temos que nos preocupar se vamos vestir, o que vamos comer, o que vamos calçar, aquilo, porque basta-nos o mal de hoje. Não se preocupa com o que vai vir depois. Espera chegar lá. E no tempo oportuno nós seremos ajudados por Deus, com certeza. Amém? Durante a subida lá para Jerusalém, alguns salmos revelam lembranças de atos passados. Nós vamos pegar os salmos todos aqui, né? Você vai descobrir alguns salmos aí onde o salmista começa a falar de pecado passado, de erro passado, mas o Senhor tal, né? Me sustentou, Davi principalmente, né? Então, quantas recordações às vezes nos assustam. Elevo meus olhos para os montes, ou elevo meus olhos para as minhas preocupações geradas às vezes por atos passados, por erros passados, né? Uma ocasião eu me fechei, comecei a chorar, falei, meu Deus, onde foi que eu errei com respeito a isso? Né? Eu falhei. Quem não falha? Quem nunca falhou na vida? Sabe? Quem nunca passou por um aperto? Quem nunca passou por uma encruzilhada onde ele tem que tomar uma decisão e toma a decisão errada? Quantas vezes, meu querido, nós estamos dirigindo o nosso carro e entramos na rua errada, depois tem que fazer o retorno, voltar tudo de novo e a gente fica bronqueado, mas tem que fazer, tem que voltar, tem que retornar, senão você não vai chegar no lugar que você pretende. Não é isso? Nós gostaríamos, quantas vezes nós gostaríamos de poder voltar atrás para a reparação de alguma lembrança que às vezes nos assusta. Ainda. Não estou dizendo que você tenha, mas se tiver, veja bem, presta bastante atenção. Você tiver ainda alguma recordação que te assuste, alguma falha, algum erro passado,
caramba, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia, sabe? Eu tenho uma porção, mas eu não tenho mais como voltar atrás, eu não tenho mais como corrigir os meus erros passados. Mas eu tenho o meu Deus. Vocês se lembram de Davi? Quando Davi ora lá na era de Ornã, ele diz: Senhor, não me coloques nas mãos dos homens, mas que eu fique nas tuas mãos, porque eu conheço a tua misericórdia. Por que Davi ora desse jeito, Pedro? Davi ora desse jeito por quê? Porque na mão de Deus ele tinha misericórdia, ele tinha ajuda no tempo oportuno. Na mão de Deus ele teria justiça. Na mão de Deus ele teria, sabe, uma série de coisas que e teve realmente uma série de coisas que, né, ele teve inclusive a promessa que do trono dele nasceria, da semente dele nasceria aquele que iria salvar. Ou seja, Jesus é chamado de raiz de geração de Davi. Os irmãos estão percebendo? Por que ele fala: não me jogues, não me coloques nas mãos dos homens? Por quê? O homem vem logo com a lei, o homem vem logo com a acusação, o homem vem logo com o julgamento e começa a apedrejar, sabe? E às vezes não para nem para pensar, às vezes não paramos nem para pensar, nós já vamos logo pisando, sabe? Julgando, jogando para baixo, jogando lá, sabe? Jogando para os leões, né? E assim por diante. Então, a nossa confiança, ela tem que ser uma confiança de Paulo. Põe lá para mim, irmão, Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós temos um alvo. Todos nós, todos os dias, queremos alcançar um objetivo. Todos os dias. Nós acordamos pela manhã pensando em alguma coisa a ser feita. Todo dia. Não adianta você dizer: não, eu acordo despreocupado, estou nem aí com a vida. Está assim. Está assim. E o que vai acontecer? O objetivo dos peregrinos era chegar a Jerusalém. Nós temos objetivos. O apóstolo Paulo, com esse versículo aí, ele diz o que? Antes do versículo. Desse versículo. Olha antes, irmão. Versículo anterior. Lá, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu vou para frente, deixo para trás. O que está atrás, querido. Não se assuste, mate os fantasmas do passado, sabe? Esquece os fantasmas do passado, esquece os erros do passado. Porque, sabe, se não fosse assim, hoje seria assado. Não tem nada disso, sabe? Uma coisa que se alguém falar, por exemplo, eu comecei falando sobre lá o negócio do espiritismo lá, meu querido, se o demônio fizer alguma coisa na sua vida, foi porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito. Não existe nada na nossa vida, não existe absolutamente nada que ocorra conosco que não tenha um propósito de Deus. O Senhor sempre conserta tudo, sabe? Ele dá a volta, Ele ajeita, sabe? O Senhor não julga, Ele restaura, sabe? Ele não consegue, Ele restaura, sabe? Consertar é uma coisa, restaurar é outra, sabe? Fazer remendo é uma coisa, mas restaurar é outra, sabe? É bem diferente. Voltássemos
capítulos atrás, nós devemos ter a confiança de Paulo, e o objetivo dos peregrinos de Israel era chegar até Jerusalém. O objetivo do crente é chegar à salvação. Aleluia. Nós não temos um objetivo maior que esse. Ah, pastor, mas enquanto não chega o dia da salvação, como é que eu vivo? Não se importe. Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Os passarinhos não semeiam, não cegam, contudo, Deus cuida deles. As ervas do campo, as flores, elas desabrocham a flor, e a glória delas é maior do que a glória de Salomão, diz o Senhor. Estão percebendo? E elas também não fazem nada, apenas dependem daquele que as criou. Você nasceu de novo um dia. Nesse dia que você nasceu de novo, você foi colocado na condição de filho de Deus. Então tudo aquilo que antes havia desta adoção gloriosa foi deixado para trás. Legalmente, pela Bíblia, você foi restaurado, foi refeito, foi feito de novo. Quando conversava com a pessoa que eu citei aqui, eu falei lá: como é que um morto pode decidir alguma coisa? Um morto não decide nada. E Paulo diz assim: estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, vos vivificou, ou seja, te deu vida nova, te reviveu novamente. Você deixou de ser morto, passou da morte para a vida, para poder confessar Jesus Cristo, para poder ter conhecimento da graça de Deus, para poder se tornar um adorador, para poder se tornar um servo fiel e aprender a aguardar naquele que faz e restaura todas as coisas. Enquanto não chega o dia da nossa partida, do encontro com Deus, nós devemos fazer como Israel. O que Israel fazia? Canta, salmodia, ora e adore o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.